Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Edu. Vamos agora finalizar a nossa sessão de número 3, onde nós abordamos média, moda e mediana, que foram as medidas de tendência central estudadas. Para tanto, eu separei essa lista de exercícios em 3 partes. A primeira delas abordando dados não agrupados, a segunda, dados agrupados sem intervalo de classe, e a terceira, dados agrupados em intervalos de classe. Vamos então começar? Exercício número 1, da parte número 1. Dadas as séries, calcule para cada uma delas o valor da média aritmética, da moda e da mediana. Aqui o objetivo desse exercício é só lembrar as fórmulas. Então, para calcular a média, eu posso usar a função média do Excel, seleciono o intervalo, Enter. Para calcular a mediana, é só utilizar a função med do Excel, selecionar o conjunto de dados. E a moda também existe uma função que se chama modo. Aqui coloco toda a minha série. Ele já me retorna a moda. Nesse caso, a fórmula deu erro, pois não existe moda. Reparem que todos os resultados aparecem uma única vez. Então, se não há nenhum resultado que aparece com maior frequência do que os demais, não existe moda. Então, aqui, ao invés de deixar com erro, eu vou escrever não existe. E aqui eu já deixei com os outros resultados. Lembrando então rapidamente a interpretação de cada uma dessas medidas de tendência central. A média é o valor que sozinho melhor representa o conjunto de dados inteiro. Então ele é um número que, se você tivesse que resumir todo o conjunto de dados em um único número, em uma única medida, essa medida seria a média. Então a mediana é um número que separa o conjunto de dados em duas partes. Então, metade dos elementos, metade do conjunto de dados está acima do valor da mediana e metade do conjunto de dados está abaixo da mediana. E a moda é o valor que aparece com maior frequência. Perfeito? Então, esse exercício é só para a gente revisar o conceito e as fórmulas dessas 3 medidas. Exercício de número 2. As concessionárias de veículos bateram todos os recordes de vendas de automóveis e comerciais leves em setembro, último mês do desconto integral do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, para carros novos. A tabela ao lado registra as vendas por mês em milhares. Calcule o número médio de vendas mensais. Então, é só eu fazer média. Ele já me retornou a média. Então, se a gente tivesse que escolher um número para representar quantos carros foram vendidos todos os meses, esse número seria 234,6 mil. E aí eu gostaria de mostrar uma coisa interessante para vocês. Então aqui nós temos a média, aqui eu vou fazer a média vezes 13 e aqui a soma do conjunto de dados. Então eu vou fazer a média que eu calculei vezes 13 e vou mostrar que a soma de todos esses valores vai ser igual. Olha só, para vocês verem como a média é um número que representa bem, sozinho, todo o conjunto de dados. Então reparem que se eu pegar o valor da média, multiplicar pelo número de elementos, e depois somar todos esses elementos, o número é o mesmo. Perfeito? B, então. Interprete o valor calculado em A. Então, a gente acabou de comentar que é o valor que melhor representa o conjunto de dados como um todo. Então, se a gente tivesse que escolher um único número para falar quantos carros a gente vendeu todos os meses, esse número seria 234,6 mil. E C, o mês cujas vendas representam a mediana. Então, eu vou vir aqui, med, vou ver qual é a mediana. Então, a mediana é 237,4. A mediana se refere ao mês de maio 09. Lembrando que para calcular a mediana é necessário ordenar os valores. Então, na verdade, não é que a mediana está nessa posição. Reparem que os valores aqui não estão em ordem, eles só estão ordenados cronologicamente. Mas se a gente ordenasse esses valores por ordem crescente ou decrescente, a mediana estaria bem no meio. Perfeito? 3. De acordo com o Banco Central, a participação mensal do crédito do PIB de julho de 2007 a julho de 2008 foi respectivamente. Então, aqui nós temos 12 valores em porcentagem. Qual a média aritmética? Simplesmente fazer a média 34,8. Qual a moda? Então, modo não há. E qual a mediana? Eu uso o med 34,9. E D, interprete os valores encontrados em A e C. Então, aqui eu só vou mudar, antes de responder a D, qual a moda? Não existe valor modal para o conjunto de dados acima. Interprete os valores encontrados em A e C. Então, qual é a interpretação para esse valor? 34,8% é o valor que melhor representa a série inteira, é o valor que melhor representa o nosso conjunto de dados.
E C, a mediana, que é 34,9, quer dizer que se a gente ordenasse esses dados, metade deles seriam superiores a 34,9 e metade deles seriam inferiores a 34,9. Perfeito? Exercício 4. Numa oficina especializada de automóveis, temos 8 funcionários com salário 850 cada, 5 com salário de 1.180 cada, 3 com salário de 1.500 cada e 1 com salário de 2.000. Qual a média salarial dessa oficina? Lembrando que aqui nós não podemos simplesmente somar os valores e dividir pelo conjunto de elementos, uma vez que nós temos que ponderar cada um dos valores de acordo com a frequência absoluta. Então, aqui eu já fiz uma tabelinha, então nós temos 8 funcionários que recebem 850, 5 que recebem 1.180, 3 que recebem 1.500 e 1 que recebe 2.000. Então, eu vou fazer a frequência vezes o valor do salário para todos eles. E com isso eu já fiz uma ponderação. Agora o que eu faço é o conceito da média. Soma e divide pelo número de elementos. Então, soma e número de elementos aqui. Então, agora é só dividir a soma pelo número de elementos. Então, o salário médio dos funcionários dessa oficina é de R$ 1.129,40. Pronto, essa é uma média ponderada. A gente ponderou para cada faixa de valor a sua respectiva frequência. E o último exercício dessa parte, a Fábrica Soberana Limitada registrou durante o período de um dia a produção de peças por máquina, sendo que 3 máquinas fabricaram 600 peças, 5 máquinas fabricaram 550 peças, 4 máquinas fabricaram 650 peças e 8 máquinas fabricaram 700 peças. Qual foi a produção média por máquina nesse dia? Novamente, a gente precisa fazer uma ponderação. Então, eu pego a frequência absoluta pelo valor da produção para todas as máquinas, faço a soma obtida por essas multiplicações, vejo quantos elementos nós temos e depois divido o total pela quantidade de elementos, 637. Então, a produção média por máquina nessa fábrica é de 637 peças por dia. Fechou? Então, aqui só revisando, então nós temos média, mediana e moda para dados não agrupados. E nós lembramos também o conceito de média ponderada. Vamos então para o exercício de número 1 da lista de exercícios 4, parte 2. A redução do número de filhos por família está obrigando segmentos que atendem à classe média, como as escolas particulares, a readaptarem suas atividades para evitar prejuízos. Sendo assim, uma escola pesquisou o número de filhos por família no bairro de Vila Junqueira, conforme consta na tabela abaixo, composta por uma amostra de 280 famílias. Então, nós temos 26 famílias com 0 filhos, 85 famílias com 1 filho, 130 famílias com 2 filhos, 31 famílias com 3 filhos e 8 famílias com 4 filhos. Calcule o número médio de filhos por família. Toda vez que nós falamos em média para um conjunto de dados agrupados sem intervalo de classe, a gente precisa fazer a média ponderada. Então, aqui o que eu fiz foi multiplicar a frequência absoluta pela classe em questão. Depois, a gente soma o resultado dessas multiplicações, contamos quantos elementos nós temos, no caso 280 famílias, e fazemos a divisão da soma pelo número de elementos. Então, a gente nota que o número médio de filhos por família nessa amostra é de 1,68 ou, arredondando, 2 filhos. Simples assim. Então, dados agrupados sem intervalos de classe, a média se faz através da média ponderada. B. Calcule o valor modal. Lembrando que o valor modal é o valor que aparece com maior frequência. Então, vendo a tabela, nós temos que a maior frequência absoluta corresponde a 130 e que essa frequência absoluta faz referência ao intervalo 2 filhos. Então, o valor modal corresponde a 2 filhos por família, pois 2 filhos por família é a classe que possui maior frequência. C. Calcule o valor mediano. Então, a mediana divide o conjunto de dados ordenado em duas partes, de tal maneira que metade seja inferior à mediana e metade seja superior à mediana. Primeiro, a gente precisa descobrir a posição da mediana. Então, eu faço n mais 1 dividido por 2, nesse caso, 280 mais 1 dividido por 2 é igual a 140,5. Então, eu já sei que a minha mediana ocupa a posição de número 140,5. Como eu sei onde está esse valor? Utilizando-se a frequência acumulada. Então, eu preciso encontrar o valor de número 140 e o valor de número 141, somar ambos e dividir por 2.
Aqui nós vemos que tanto o valor 140 quanto o valor 141 está entre a célula que possui contagem 111 e a célula que possui contagem 241. Logo, ambos os valores estão na faixa de 2 filhos por família. Então, a mediana é de 2 filhos por família. D. Qual o percentual de famílias sem filhos? Para fazer a porcentagem, basta eu fazer o número da frequência absoluta dividido pela contagem dos elementos. Então, percentualmente, 9,29 das famílias dessa amostra não possuem nenhum filho. E qual o percentual de famílias com mais de 2 filhos? Então, eu somo as porcentagens relativas das famílias que possuem 3 e 4 filhos e chego à conclusão de que 13,93% das famílias dessa amostra possuem mais do que 2 filhos. F. Qual o percentual de famílias com 1 ou 2 filhos? Eu somo, então, a porcentagem das famílias que possuem 1 ou 2 filhos e chego à conclusão de que 76,79% das famílias da minha amostra possuem 2 ou mais filhos. Lembrando que aqui nós temos 3/4 de toda a nossa amostra. Então, são os intervalos com maior representatividade. Tanto é que o 2, que está nesse meio, é tanto a média quanto a mediana. Perfeito? Então, para fazer a média de dados agrupados sem intervalos de classe, a gente faz a média ponderada. Para descobrir a moda, a gente vê qual classe tem maior frequência. E para descobrir a mediana, a gente vê a posição. E utilizando a frequência acumulada, a gente descobre onde está a mediana. Exercício número 2. Uma empresa produz vasos de cerâmica que são embalados em caixas. Em uma verificação realizada com 78 caixas, revelou-se a existência de vasos com defeito conforme a tabela ao lado. Então, nós temos 35 caixas com 0 vasos defeituosos, 18 caixas com 1 vaso defeituoso, 12 caixas com 2 vasos defeituosos, 7 caixas com 3 vasos defeituosos, 4 caixas com 4 vasos defeituosos e 2 caixas com 5 vasos defeituosos. A. Determine o valor médio de número de vasos defeituosos por caixa. Novamente, o que nós precisamos fazer é a média ponderada. Então, eu faço a multiplicação da frequência absoluta com o número referente ao intervalo de classe. Somo os valores provenientes da multiplicação e divido por n. Então, o número médio de vasos com defeito em uma caixa é de 1,14 ou 1, se a gente arredondar. B. Calcule o valor modal de números defeituosos por caixa. Basta eu verificar qual é a maior frequência absoluta e verificar qual intervalo de classe correspondente a essa maior frequência absoluta. Então, nós vemos que o valor modal corresponde a 0 vasos com defeito, pois se trata do resultado mais comum nessa amostra. C. Determine o valor mediano do número de vasos defeituosos por caixa. Então, a gente precisa primeiro encontrar a posição da mediana. N mais 1 dividido por 2, nesse caso 39,5. E aí, com a ajuda da frequência acumulada, a gente vê onde está tanto a posição de número 39 quanto a posição de número 40. Então, 39 e 40 estão entre 35 e 53. Logo, o defeito dessas posições é igual a 1. 1 mais 1 dividido por 2 é 1. Então, a mediana nessa amostra é de 1 vaso com defeito por caixa. Número D. Suponha que era esperado que até 10% das caixas tivessem algum vaso com defeito. Comente esse cenário. Então, eu vou comparar a porcentagem da minha amostra que possui algum defeito com o que era esperado. Se a gente somar a porcentagem das caixas que continham 1, 2, 3, 4 e 5 vasos com defeito, a gente chega à conclusão de que 55,1% das caixas possuíam pelo menos um vaso com defeito. Então, 55,1% é muito superior a 10% do que era esperado. Logo, conclui-se que existe algum erro grave na produção. Perfeito? Bom, pessoal, então é isso. Vamos agora para a parte 3, onde nós vamos ver média, moda e mediana de dados agrupados com intervalos de classe. Pessoal, eu tinha esquecido de comentar que eu não vou resolver todos os exercícios dessa planilha, tá bom? Senão o vídeo vai ficar muito longo. De qualquer maneira, o link para vocês baixarem essa planilha está na descrição do vídeo. Eu só estou pegando alguns exercícios que eu acho que são principais para a gente verificar a maior quantidade de conceitos estudados possíveis. Então, para os dados agrupados com intervalo de classe, vamos ver 2 exercícios. Número 1. Na cidade de Renápolis foi realizada uma pesquisa com 325 pessoas que utilizaram a internet no último ano, conforme a tabela abaixo. Calcule a média, a moda e a mediana dos dados coletados. Lembrando, para a gente calcular a média, a gente precisa primeiro calcular o ponto médio dos intervalos de classe que estão aqui.
Então, soma-se limite inferior com limite superior e divide por 2. Depois, a gente faz a média ponderada entre o ponto médio e a frequência absoluta, soma todos os resultados da multiplicação, conta quantos elementos nós temos na amostra e depois faz a divisão da soma pela quantidade de elementos. Então, nesse caso, a média de idade das pessoas que utilizaram a internet no último ano é de 28,72 anos, ou, se a gente arredondar, 28 anos. Calcule a moda e a mediana desse conjunto de dados. Lembrando que para dados agrupados com intervalos de classe, o que a gente precisa é lembrar que existe uma fórmula que nos auxilia nesse cálculo. Lembrando que da moda, a gente precisa primeiro encontrar o limite inferior da moda da classe modal, depois fazer a diferença da frequência da classe modal com a classe anterior e a classe posterior, e também verificar a amplitude da classe modal. Então vamos primeiro encontrar qual é a nossa classe modal. A nossa classe modal é aquela classe que possui maior frequência absoluta. Nesse caso, a maior frequência absoluta está aqui. Então o limite inferior da nossa classe modal é 18, que está aqui. Agora eu preciso fazer a diferença de frequência entre 99 e 62 e 99 e 66, que são D1 e D2. Então, 99 menos 66, 33, 99 menos 62, 37. E a amplitude da classe modal é o limite superior menos o limite inferior, 26 menos 18, que nesse caso é igual a 8. Feito isso, coloquei os valores das minhas incógnitas, agora é só fazer a fórmula. Então, 18 mais 33 dividido por 33 mais 37, o resultado dessa divisão vezes 8, que dá 21,77. Lembrando que esse valor 21,77 precisa estar entre o limite inferior e o limite superior da classe modal. O que está acontecendo? 21,77 está entre 18 e 26. Então, o nosso valor modal é 21,77 ou 22. Da mesma maneira, para a mediana, nós temos uma fórmula. Primeiro, a gente precisa descobrir qual é a posição da mediana. Então, a gente faz n mais 1 dividido por 2. Então, a posição da mediana é 163. E como a gente descobre qual é o intervalo de classe correspondente a essa mediana? A gente usa a frequência acumulada. Então, nós vemos que 163 está entre 66 e 165. Logo, o dado que está na posição 163 está no intervalo de classe que vai de 18 a 26. Então, o limite inferior da classe mediana é 18, número de elementos 325, frequência acumulada da classe anterior à classe mediana. Então, a classe mediana é essa, a frequência acumulada da classe anterior é 66, que está aqui, e a frequência simples da classe mediana é 99, está aqui. A amplitude da classe mediana, limite superior menos limite inferior, é igual a 8. Feito isso, é só utilizar a fórmula 25,80. Então, lembrando que quando a gente trata de dados agrupados com intervalos de classe, para o cálculo da média, a gente faz a média ponderada, só que utilizando o ponto médio das classes. E para o cálculo da moda e da mediana, a gente possui fórmulas que nos auxiliam. Exercício número 2. Os dados da tabela abaixo representam a quantidade de clientes, dada uma amostra de 275 pessoas, conforme o tempo total de utilização, em minutos, das chamadas telefônicas feitas ao longo de 30 dias. A letra A pede para calcular a média, a moda e a mediana. Eu não vou comentar esse caso porque é exatamente igual ao que nós fizemos anteriormente. Para calcular a média, você encontra o ponto médio, depois multiplica ponto médio pela frequência absoluta, soma tudo, divide pelo número de elementos e encontrou a média. Para fazer a moda e a mediana, a gente tem as fórmulas que nos auxiliam, que está aqui, mas que eu gostaria de comentar é a letra E. Construa um histograma com os dados coletados. Só para mostrar para vocês que a gente consegue misturar os conhecimentos que nós estamos obtendo. Então, aqui nós estamos vendo medidas de tendência central, mas a gente pode muito bem fazer um histograma ou um polígono de frequências para ajudar na análise dos dados. Nesse caso, eu construí um histograma utilizando o ponto médio e a frequência absoluta. E o histograma está aqui, e só de olhar para ele eu já sei que existe uma concentração de clientes, no caso 85, cujo tempo nas chamadas telefônicas nos últimos 30 dias somaram 175 minutos. No outro exercício, o exercício 3, eu faço polígono de frequências e o polígono de ogiva. Então, olha aqui o polígono de frequências, qual é o comportamento, e também o gráfico de frequência acumulada. Isso aqui eu só estou mostrando para vocês que a gente consegue usar diferentes conceitos de assuntos distintos. Eu posso muito bem, no mesmo conjunto de dados, calcular média, moda e mediana para demonstrar as medidas de tendência central, mas também construir um gráfico de ogiva para pegar intervalos que possuem maior número de clientes, por exemplo.
E por fim, eu deixei um exercício extra aqui nessa aba que eu não vou resolver, que é só para vocês testarem a criatividade de vocês com o enunciado que está aqui, tá bom? Bom, pessoal, encerramos aqui então a nossa aula de número 9 com a resolução dos exercícios da lista 4. Lembrando que na descrição do vídeo eu vou deixar o link para vocês baixarem e aproveitem para olhar nessa planilha a resolução dos exercícios que eu não comentei aqui. E na nossa próxima aula, a aula de número 10, nós vamos começar as medidas separatrizes. E por fim, como eu sempre digo, se vocês gostaram do vídeo, acharam o conteúdo interessante e a didática boa, se inscrevam no nosso canal, curtam o nosso vídeo, pois assim o YouTube ajuda a divulgar o nosso vídeo para mais pessoas que também podem estar com dificuldade nesse assunto. Tá bom? Muito obrigado e até mais!